Salve, salve, galerinha, tudo bem? Professor Stanley Ferreira, diretamente da plataforma Gonçalves Dias, no nosso excelente projeto A Prova Mais Enem dos Concursos. Uma parceria com o governo do estado do Maranhão, trabalhando por todos. Galerinha, você que ainda não aí, ó, baixou, né, seu materialzinho, tá perdendo tempo, QR Codezinho aqui, ó, e um link, acesse lá, nosso material tá show e vamos gabaritar a prova. Beleza, galerinha? Bem, o que acontece? Realidade brasileira, lógico e evidentemente, né, os concursos de hoje sempre vai abordar as questões em torno de meio ambiente. É isso mesmo. Todo concurso que se preze sempre acaba abordando as questões ambientais. E, modesta parte, senhores, quando a gente acaba se referindo ao Brasil, nós temos aí um leque de problemáticas em torno do nosso meio ambiente, mas também um leque de possíveis soluções para minimizar essas problemáticas ambientais. Há uma necessidade de algumas expressões técnicas de vocês, infelizmente, levarem aí para o concurso. Mas assim, professor, as questões em torno de meio ambiente envolve também mudanças do clima? Sim, envolve mudanças do clima. Professor, as questões em torno do meio ambiente, eu necessito levar para o concurso alguma das principais conferências ambientais, não só na escala regional como na escala global? Sim, sim, você deve. Professor, eu tenho que levar também aí algumas leis relacionadas a tais questões em torno do meio ambiente? Sim, você também deve levar. Então assim, vamos gabaritar? Vamos fechar? E qual é o tema de hoje relacionado a essas questões em torno do meio ambiente? Desenvolvimento sustentável. Poxa, que palavra pomposa, né? Desenvolvimento sustentável. O que vem a ser essa expressão sustentabilidade que ganhou tanta força no século atual, mas que foi produzida essa expressão já no século passado? Primeiro ponto interessante é que nós temos que entender que existem problemas no meio ambiente que são de cunho da própria natureza, que são os problemas naturais, ok? Que acabam, de uma certa forma, sendo intensificados pela ação do homem. Professor, o senhor pode dar um exemplozinho aí? Aquecimento global. Se você não sabe, o aquecimento global, ele é um problema natural, mas intensificado pelo homem. Mas quando a gente acaba se referindo aqui ao desenvolvimento sustentável, o que nós temos que analisar? Nós temos que analisar que as atividades que são produzidas pelo homem acabam ocasionando danos no meio ambiente, ou seja, na natureza. Porém, eu posso exercer atividades minimizando esses impactos ambientais? Eu posso, nesse caso, praticar as minhas atividades gerando poucos danos ao meio ambiente? Pode sim. E aí que entra esse princípio de desenvolvimento sustentável. É eu explorar o meio ambiente, mas respeitando a natureza, respeitando o seu limite. O que nós temos que analisar, e aí vamos voltar aqui algumas aulas relacionadas a conhecimentos demográficos, qual é a tendência da população brasileira? Crescer. Assim também da população mundial. Só que o crescimento hoje da população, não só do Brasil, mas, no caso do planeta, cresce num ritmo lento. À medida que nós temos tal crescimento populacional, é a lógica, vai aumentar o consumo. É bem interessante que o sistema capitalista, ele prega esse consumismo de uma forma exacerbada. E aí se torna interessante a população cresce, beleza, vai haver a necessidade de consumir, mas tem alguém que vem a produzir. E essa produção vai necessitar dos recursos oriundos da natureza. A grande questão é que esse consumismo, ele não é apenas para suprir aquilo que nós necessitamos, vai muito mais além daquilo que nós necessitamos. O consumismo hoje é muito mais para suprir as questões dos status.
Então, a atividade econômica explora a natureza ao seu máximo, não dando um tempo suficiente para que ela venha se recuperar. E isso vai ocasionar uma diversidade de problemáticas. Mas o que vem a ser esse tal famoso desenvolvimento sustentável? Ora, se refere a um modelo de desenvolvimento econômico, social, político. E aí é interessante que essas duas palavrinhas, econômico, social e político, elas andam juntas. Eu não posso ter um desenvolvimento sustentável sem que haja a dinâmica social. Eu não posso ter um desenvolvimento sustentável sem que haja políticas, leis que venham justamente frear essas atividades. Eu não estou dizendo frear no sentido de paralisar. Até porque hoje, né, são mais de 8 bilhões a população mundial. Mas eu posso desenvolver de forma sustentável? Sim, a ciência ela nos mostra isso. Mas por que não se desenvolve? Essa é uma pergunta bem interessante. Por que os países não aplicam esse desenvolvimento sustentável? E aí, nesse caso, vale aqui destacar que existe uma série de fatores que acabam por favorecer a não aplicação de alguns países da prática desse desenvolvimento sustentável. Mas que fique bem claro, essa questão, ela é interligada. O fator econômico, social e político que estejam em harmonia com o meio ambiente, o meio natural, com a natureza. Essa harmonia, ela vai ocasionar um certo equilíbrio. E a gente sabe que, infelizmente, nós não temos, em pleno século XXI, por mais que alguns países estejam, né, aí pedindo help para os outros países que exploram de uma forma... existe uma expressão que eu desconsidero. Exploram de uma forma irracional. Não! Exploram de uma forma racional, porém de maneira predatória. Não pensando para o futuro, e sim apenas pensando para o presente. E aí, nesse caso, isso significa que é preciso fazer a utilização racional dos recursos naturais de forma que seja possível suprir, vejam só, não é suprir status, é suprir as necessidades. A sociedade, ela tem que ter essa conscientização. Os países desenvolvidos, que são a locomotiva da economia global, eles têm que ter essa conscientização. A natureza está aí. As mudanças climáticas estão aí. A gente sabe que a natureza está reagindo. E uma reação na qual o mundo, nós, não estamos sabendo, nesse exato momento, lidar. Infelizmente, esta é a realidade. Existe um dito popular, tanto eu quanto você conhece, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Existe também aquele outro dito, né? Para a determinada ação, existem várias reações. Agora, nós não estamos sabendo, né? E tentando prever como essa natureza está reagindo. E a forma que a mesma está reagindo, todos aqui estão acompanhando, né? Está gerando uma catástrofe, infelizmente. Então, o que acontece nesse caso aqui? E aí nós temos, né, que seja possível suprir as necessidades da sociedade atual, mas sem que haja comprometimento da disponibilidade desses mesmos recursos para as gerações futuras. Ou seja, eu gero uma harmonia econômica, social, política, para suprir as necessidades do presente, mas eu não posso jamais descartar a sociedade do futuro. Mas, infelizmente, a população, a sociedade, ela é egoísta, né? Infelizmente, isso acaba, de uma certa forma, pesando. E aí é interessante no Brasil. No Brasil, eu tenho na Constituição Federal, rege a de 1988, de Ulisses de Guimarães, né? A tão famosa Constituição Federal, que sim, há uma necessidade de algumas mudanças, né? Principalmente nessas questões em torno do meio ambiente. Mas lá no artigo 5, no artigo 225 da Constituição Federal, tu tem lá sobre essas questões. O que que diz? Todos, vejam só, eu, você, todos
Aqui não interessa. Ele deixa bem claro. Tem direito ao meio ambiente. Olha a expressão que a Constituição acaba utilizando. Ecologicamente equilibrado. Mas o que na verdade vai fazer com que haja esse equilíbrio, a harmonia entre o fator econômico, entre o fator social, entre o fator político. E aí entra a questão do desenvolvimento sustentável. Mas para que haja na prática o desenvolvimento sustentável, existe a base. E a base é a educação ambiental. Por quê? Simples. A conscientização, a prática da educação ambiental leva com que venhamos ter resultados de forma positiva. E isso faz com que aconteça esse equilíbrio. As leis sendo colocadas em prática, as pessoas que possuem as suas determinadas atividades, porque cada atividade econômica, aqui para deixar bem claro, tem o seu grau de potencial de impactos ambientais. Como assim, professor? Bem, eu não posso chegar e afirmar que, vamos dar um exemplo, na atividade mineradora, minério de ferro, um exemplo bem claro, vai ter o mesmo potencial danoso ao meio ambiente do que um cultivo de soja? Lógico que não. São atividades, são ramos diferentes, com impactos diferentes. Então, tá aí o porquê o Brasil tem. Nós temos que aplaudir várias e várias leis para colocar o artigo 225, nesse caso, né, na prática. E aí ele diz mais ainda, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Vejam só, o artigo 225 ele deixa bem claro que o equilíbrio, essa harmonia relacionada ao meio ambiente vai nos trazer benefícios, ou seja, qualidade de vida, saúde. Ora, vamos dar um exemplo? Imagine só, a gente tem um rio contaminado ou poluído por algum tipo de atividade econômica. E há uma dependência, nesse caso, da disponibilidade hídrica para abastecimento desse rio. Já viu a população, nesse caso, ingerindo aquela água? Ele vai adquirir uma doença de vinculação hídrica. Então isso não vai ser algo benéfico para a sua qualidade de vida. As pessoas que gostam da prática de lazer naquele rio, percebendo o seu grau de poluição, o seu grau de contaminação, não vai usufruir. Então isso não vai gerar melhoria de qualidade de vida, porque a prática de lazer é uma prática que acaba favorecendo, qualidade de vida. E detalhe, nós fizemos essa análise lá em conhecimentos demográficos. Vai lá no videozinho daquela aula que tá show e você vai perceber. E aí diz o seguinte, impondo-se ao poder público e a nós, a coletividade. É porque é bem fácil sempre cobrarmos do poder público e ficarmos, de certa forma, ausentes desse artigo 225. Não cabe apenas ao poder público, cabe também a nós. Nós somos parte desse corpo, nós somos membro para que venha dar certo esse artigo 225. E aí ele diz o seguinte, para o quê? Vejam só, defendê-lo. Professor, como é que eu posso defender? 1, conscientização, praticando educação ambiental. 2, fiscalizando. 3, denunciando. Eu também tenho o poder de denunciar. Ora, se eu estou percebendo um crime ambiental, cabe a mim, com o interesse do artigo 225, para que possa ser bem sucedido, fazer a devida denúncia daquele que está praticando o ato, ou seja, o crime contra o meio ambiente. E aí ele diz o seguinte, cabe também não só ao poder público, a nós protegê-lo e preservá-lo para hoje e para o amanhã. E aí, quando a gente fala hoje, né, presente, e o amanhã para as futuras gerações. É um artigo, por se diga de passagem, né, é maravilhoso. Aquele que, na verdade, escreveu o artigo 225, nós temos que parabenizar. Foi algo sensacional relacionado a essa questão do meio ambiente no Brasil. O desenvolvimento sustentável, e aí é interessante,
ele acaba se apoiando em 3 princípios básicos, como o próprio conceito, ainda há pouco, foi dito. Ou seja, eu tenho o fator econômico, eu tenho o fator social, eu tenho o fator político, né? Mas aqui o ambiental. Porque não existe desenvolvimento sustentável sem, na verdade, o apoio principal ser o meio ambiente. Ser, nesse caso, a questão ambiental. E aí o que acontece? Diante disso, e aí é interessante, as Nações Unidas, a ONU, né? E aí, senhores, vejam só. A ONU, que foi criada no contexto geopolítico pós a Segunda Guerra Mundial, ela tem, lógico, como principal fator manter o equilíbrio da geopolítica mundial. Mas cabe também a essa entidade, que atualmente, né, muito tem ganho destaque na mídia internacional devido a alguns conflitos, mas também nas questões ambientais. As conferências ambientais que são promovidas na escala mundial têm como participação direta, porque faz parte da ala da ONU essa participação. Estocolmo que o diga em 1972, né? E aí, diante disso, as Nações Unidas propuseram, no ano de 2015, há 9 anos atrás, a chamada Agenda 2030. Estamos bem perto, né? 2024, daqui a 6 anos. Vamos ver se realmente essa proposta da Agenda 2030 venha conseguir os seus reais objetivos. Infelizmente, né, a gente está verificando que não. Infelizmente, está mais para não do que para sim. Trata-se de um plano de ações que estabelece 17 objetivos a serem cumpridos pelos países membros até o ano de 2030 para se atingir o desenvolvimento sustentável. São regras, 17 pontos, né? Que aqui a gente vai ver alguns, não são todos mais adiante, mas, né, são pontos essenciais para que o desenvolvimento sustentável venha a ser colocado em prática. Quais são as estratégias? Porque não adianta colocar 17 metas e não ter estratégias. E aí, dentro dessas estratégias, as conferências ambientais, ok? Que nós temos aqui a Eco 92 e a Rio 92, que foi realizada no século passado, em 1992, ou seja, pegar aquilo que foi estipulado na conferência de 1992, trazendo para os dias atuais. O Rio +10, realizado em Joanesburgo, na África do Sul, no ano de 2002, já no século atual. Rio +20, né, que foi realizado aí 2 anos antes da realização da Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí, 2 anos antes aqui, em 2010, foi criado até, já dentro da Política Nacional dos Resíduos Sólidos no Brasil, até para que esse desenvolvimento sustentável nessas questões viesse a ser bem sucedido no Brasil, a eliminação dos lixões. Já abordamos isso, né? A Cúpula de Desenvolvimento Sustentado em Nova York em 2015. E aí, vamos para nossas questões? Vamos lá? O que nós aprendemos hoje? Aí diz o seguinte, ó, em junho de 2012, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo, certo? Foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Como ainda há pouco falei para vocês, as conferências ambientais no contexto global, quem está na linha de frente é a ONU. As questões de mudanças climáticas, quando acaba reunindo os países, quem está na linha de frente é a ONU, ok? A Rio +20. Durante o evento, mais de 45 mil pessoas, incluindo representantes de 188 países. E aí, a nível de curiosidade, há 2 países que não gostam muito, né, de participarem por se acharem o bam. Eles mesmos acabam resolvendo os seus problemas ambientais. Aí, nesse caso, é os Estados Unidos e Xai, né, a China, do nosso querido e famoso Xi Jinping, que, por se diga de passagem, tem dado aí um show, né, em algumas áreas relacionadas à questão de sustentabilidade. Um show mesmo, principalmente na questão energética. Se reuniram para discutir estratégias e atitudes que têm como objetivo proteger o futuro do planeta, né?
E aí, essa proteção do futuro do planeta é interessante. Talvez poucos aqui chegaram a assistir um desenho que era sensacional da década de 70 e da década de 80, Capitão Planeta. Vejam só, aquele desenho, Capitão Planeta, se você não sabe, ele já pregava a política de desenvolvimento sustentável, ele já pregava as problemáticas de determinadas atividades econômicas numa escala global. Bem interessante. Há uma empresa que quando você faz aqui um tour entre algumas cidades pelo sistema de ferrovia, sempre coloca Capitão Planeta como uma forma de política de educação ambiental, que é a ex-Companhia Vale do Rio Doce, denominado de Vale. Uma das principais conclusões apresentadas no relatório do Rio+20, o modelo brasileiro, documento oficial produzido da conferência, é que a mudança, vejam só, dos padrões de produção e consumo será determinante para se alcançar. Vejam só, a questão ela está afirmando que para a conferência Rio+20, nas questões de desenvolvimento sustentável, lá no seu relatório, tem que gerar mudanças, ou seja, em padrões de produção e também no consumo. Um exemplo de mudança nos padrões de produção e consumo que contribuirá para o desenvolvimento sustentável é, vamos lá? A redução do uso de fontes alternativas de energia. Redução do uso? Muito pelo contrário, senhores. Isso aqui é harã. É falso. Jamais. B. A redução da produção de resíduos sólidos e químicos nas indústrias e residências. Parou bem aí. Olha a educação ambiental. Olha a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os quais deverão ser produzidos na menor quantidade possível, além de receber tratamento que adequado. É isso aí mesmo, galerinha. A opção desejada, nesse caso, é a letra B de bolinha. Beleza, galerinha? Bem, ficamos por aqui. Espero por vocês na nossa próxima aula. Beijo!